Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao Universo dos Games, porque tá no ar, tá no cabo, tá na internet, o programa Game Over trazendo bilhões de gigas de informações pra vocês. E hoje, primeiro programa do ano, sim, olha só que maravilha. Você fala, cara, quanta novidade, quanta maluquice, quanto jogo novo a gente vai ter nesse ano? A gente mostra pra vocês aqui, cara. Então a gente tem muita coisa legal e quem vai falar pra gente o que vai ter no programa de hoje é ele, o Estressauro. Tem top 10 de jogos no estilo Cyberpunk, tem jogo novo com uns bichos cibernéticos, tem jogo antigo de Street Fighter, tem anime bem fofinho. Tudo isso e muito mais no programa Game Over que começa agora. E bora começar! Ano novo! Vamos começar de jogos novos, sim! Você quer novidade, se você começar se começar seu ano cheio de coisa nova, cheio de coisa boa, olha só que maravilha! Então, trazemos uma lista sensacional de jogos novos para vocês não perderem nada do que tá rolando esse ano. Já imaginou descobrir uma guerra lendária que só existia em sussurros? Warframe The Old Peace finalmente abre as portas dos campos de batalha ancestrais de Tal e te joga direto nas memórias da Old War. Um conflito galáctico colossal entre tecnologias absurdamente avançadas. Aqui, a história não é só pano de fundo, ela é sentida, explorada e reconstruída enquanto você avança em missões cooperativas, cheias de ação sci-fi frenética. O charme está no combo: gameplay rápido, tiroteio estiloso em terceira pessoa, armas novas, modos inéditos e aquele lore profundo que faz quem gosta de universo bem construído sorrir igual fã de anime quando descobre um arco escondido. É o tipo de jogo perfeito para quem curte ação cooperativa, ficção científica densa e mundos que parecem maiores do que parecem. The Old Peace não é só uma atualização, é o alicerce de uma expansão inteira focada em Tal que chega em 2026, ou seja, isso aqui é só o começo. E se o seu jogo relaxante de fazer chá tivesse medo? The Boba Tea Shop começa como aquele simulador cozy perfeito para desligar o cérebro, preparar boba teas, atender clientes e expandir o cardápio. Só que aos poucos, o clima muda. O cotidiano da lojinha ganha um ar estranho, silencioso demais, transformando algo confortável em um terror sutil que arrepia mais do que jumpscare barato. O grande diferencial está justamente nesse contraste delicioso. Gestão tranquila, mais horror psicológico leve. É ideal para quem ama jogos cozy, mas curte uma tensão estilo anime slice of life que vira suspense do nada. Curiosidade divertida? O jogo brinca com o medo moderno do adulto cansado da vida corporativa. Basicamente um terror que começa no Excel e termina na xícara de chá. Resumo de amigo: se você quer relaxar, se assustar de leve e ainda gerenciar um negócio fofo, esse aqui vai te fisgar fácil. E se o verdadeiro monstro não estivesse no escuro, mas no espelho e no feed? Broken Lore Follow é um terror psicológico em primeira pessoa que troca jumpscares fáceis por algo bem mais incômodo: a pressão constante de existir num mundo que julga, ignora e machuca. O jogo te joga em ambientes perturbadores, cheios de enigmas, perseguições e criaturas simbólicas, tudo refletindo medos reais, como autoimagem, rejeição e a sensação de nunca ser suficiente. O grande diferencial aqui é o terror com propósito. Follow usa o horror como metáfora, explorando o lado sombrio das redes sociais e do julgamento alheio, com uma narrativa pesada, reviravoltas e clima opressor. Curiosidade importante: o jogo foi desenvolvido com o apoio de uma psicóloga justamente para tratar esses temas com cuidado e realismo, ou seja, não é terror gratuito. E o inesperado: às vezes a parte mais assustadora não é fugir do monstro, é encarar o silêncio depois da notificação. Se você curte terror psicológico, histórias densas e jogos que ficam na cabeça depois de desligar o console, esse aqui é pra você. A sensação de não pertencer sempre definiu a série. Em Forest 3, ela sai do chão da floresta e vai direto para o espaço. O novo capítulo da franquia abandona o verde familiar e coloca a sobrevivência em planetas alienígenas hostis, com criaturas desconhecidas, ambientes opressores e a mesma tensão constante de estar sempre a um erro do fim. Pouco foi revelado além do trailer, mas o clima continua pesado, agora cercado por tecnologia estranha, paisagens alienígenas e ameaças que não explicam suas intenções. A mudança de cenário chama a atenção, especialmente para quem se acostumou com o terror mais visceral e íntimo dos jogos anteriores. Em vez de canibais escondidos
perdidos na mata, o perigo vem do desconhecido absoluto, daquele tipo que não parece ter regras claras. Se Forest sempre foi sobre sobreviver onde você nunca deveria estar, Forest 3 leva essa ideia ao extremo. Resta saber se o medo do espaço vai ser tão pessoal quanto o da floresta. Já xingou o horário do ônibus e pensou, eu faria isso muito melhor? City Bus Manager basicamente te entrega as chaves da cidade e diz, então faz. Aqui você constrói seu próprio depósito do zero, cria rotas personalizadas e gerencia uma empresa de ônibus usando mapas reais. Dá pra jogar na sua cidade ou em qualquer lugar famoso do mundo. Tudo funciona com dados de verdade, tempo de trajeto, pontos de interesse e até o fluxo de passageiros. O diferencial é o realismo viciante. Não é só traçar linha no mapa. Tem manutenção, lavagem, peças, equipe, avaliações dos passageiros e até venda de bilhetes. Curiosidade nerd. O jogo usa dados do OpenStreetMap, então aquele ponto que você conhece na vida real provavelmente está lá. E o momento inesperado? Perceber que ser chefe de empresa de ônibus é muito mais estressante do que reclamar no ponto. Se você curte simuladores detalhados, organização e aquele prazer estranho de ver tudo funcionando certinho, esse jogo é perigosamente satisfatório. E se a física resolvesse te trollar até você pensar direito? Atrax é um jogo single player focado em puzzles lógicos que brincam com uma regra simples e cruel. Opostos se atraem, iguais se repelem. Preso em um instituto misterioso, você resolve salas cheias de campos de força, cubos carregados e mecanismos estranhos, tudo enquanto tenta entender onde está e por que sua memória simplesmente sumiu. O diferencial está na forma como o jogo usa física como linguagem. Com a Charge Gun, você manipula atração e repulsão para mover objetos e até a si mesmo pelo cenário, transformando cada puzzle em um pequeno experimento mental. Curiosidade interessante. Além de mais de 100 desafios, o jogo esconde segredos de lore espalhados pelo ambiente e até um final secreto para quem realmente presta atenção. O inesperado? Em Atrax, errar faz parte do aprendizado, e às vezes você literalmente se arremessa no abismo para entender a solução. Se você curte puzzles inteligentes, clima de mistério e jogos que fazem seu cérebro suar, esse aqui é uma recomendação fácil. E se ainda tá de férias, né? Tá de férias que eu sei, cara. Então a gente traz o quê? Séries pra você maratonar. Você fala, cara, tô aqui sossegado em casa, fazendo nada, absolutamente nada. Então tem várias séries pra você maratonar a noite inteira aí, acordar tarde pra caramba, ficar sossegado assistindo e dar uma olhada. E o que você acha? Nighthead 2041 se passa em um futuro onde tudo que não pode ser explicado pela ciência é proibido. Religião, espiritualidade e fenômenos sobrenaturais são tratados como ameaças ao sistema. Nesse mundo extremamente racional, pessoas com habilidades psíquicas se tornam inimigos do Estado. O anime mistura ficção científica com conspiração e ação, criando um universo rígido, opressor e cheio de conflitos ideológicos. A sociedade apresentada é organizada, mas ao mesmo tempo fria, onde qualquer coisa fora do padrão é imediatamente reprimida. Visualmente, Nighthead 2041 aposta em animação em CGI, com um estilo moderno e uma atmosfera densa. Isso ajuda a reforçar a sensação de distanciamento emocional e controle excessivo que domina esse mundo. Um detalhe interessante é que o anime é um reboot de uma franquia dos anos 90, trazendo conceitos antigos para um contexto mais atual, com discussões sobre extremismo científico e negação do inexplicável. É uma obra que pode parecer fria à primeira vista, mas que levanta questionamentos importantes sobre até onde a razão deve ir e o que acontece quando a humanidade tenta apagar tudo que não consegue compreender. E que deixa claro desde o início que não tem intenção nenhuma de ser sutil. Ele aposta em humor provocativo, situações constrangedoras e uma comédia romântica exagerada, sempre caminhando no limite do desconforto. A narrativa não tenta se justificar ou parecer profunda. O foco está em criar situações absurdas, testar o bom senso do espectador e provocar reações extremas, seja de riso nervoso ou total incredulidade. O diferencial de Kiss X Sis está justamente nessa falta de filtro. Ele não disfarça suas intenções e não tenta agradar todo mundo. Por isso, acabou se tornando um anime extremamente divisivo, amado por alguns e rejeitado por muitos. Curiosamente, essa polêmica constante é o que manteve o anime relevante por tantos anos. Ele virou referência sempre que o assunto é comédia ecchi sem limites. É uma obra que exige que o espectador saiba exatamente no que está se metendo. Não é para todos, mas para quem entende a proposta, é impossível ignorar o impacto cultural que teve. FLCL parece um completo caos à primeira vista.
A história mistura alienígenas, guitarras gigantes, robôs saindo da cabeça de pessoas e uma narrativa que parece não fazer sentido algum. E tudo isso é completamente intencional. Por trás da confusão visual e narrativa, FLCL fala sobre amadurecimento, frustrações e mudanças. É uma metáfora constante sobre crescer, perder o controle e tentar entender o próprio lugar no mundo. O ritmo é acelerado, a edição é agressiva e a estética muda o tempo todo. Isso cria uma experiência quase sensorial, onde o espectador sente mais do que entende, pelo menos na primeira vez. A trilha sonora da banda The Pillows é um dos pontos mais marcantes. Cada música parece encaixar perfeitamente no clima caótico e emocional da história. FLCL foi criado como um experimento criativo e acabou se tornando um clássico cult. É o tipo de anime que ganha novas camadas a cada reassistida e que nunca se explica totalmente. E talvez seja exatamente isso que o torna tão especial. Tá rolando um top jogos na temática meio cyberpunk. Você fala, cara, um negócio meio ali, cyberpunk, futurista, com coisa retrô, com coisa não sei o quê. É isso, cara. Você gosta dessa temática? Eu gosto muito. Então a gente vai trazer pra vocês uma lista com vários jogos legais nesse estilo. E bora lá para mais um Top 10 do Game Over. Dessa vez são jogos na temática cyberpunk. Primeiro, o que é cyberpunk? É um termo que foi criado por um escritor chamado Bruce Bethke, mais ou menos isso. Ele fez um conto chamado Cyberpunk, que foi publicado lá em 1983. E na verdade é a mistura de um termo que é cyber com punk. É um gênero de ficção científica que foi conhecido por uma mistura de alta tecnologia com baixa qualidade de vida. A gente tem vários filmes, vários jogos nesse sentido. E agora a gente vai mostrar pra vocês alguns jogos que tem esse gênero de cyberpunk. Vamos lá? E o Felipe Castilho falou em cyberpunk, impossível não lembrar do Matrix. O Matrix, né? Vai aí um voto pro jogo Matrix Path of Neo. Esse ótimo game, a gente acompanha toda a saga do O Escolhido, ou The Chosen One, revivendo muitos eventos da trilogia e até descobrindo coisas inéditas que não constam nos filmes. A mecânica das lutas é um pouco bugada, mas extremamente divertida, sendo possível criar combos com efeitos de câmera lenta característicos do Matrix. É um jogaço pros fãs ou não de Matrix. Ele recomenda. O Felipe Castilho, valeu por participar. O Paulo Lazarotto falou Ghost Runner. É um jogo bem recente, mas muito bom. E é bem no estilo futurista e roda 60 frames por segundo contínuo, bem de boa. Depende de onde que ele tá jogando, né? Não sei muito da história porque só joguei a demo, mas quem jogou fala muito bem desse game. Tem um estilo meio futurista distópico que lembra bastante Cyberpunk. O Carlos Maciel lembrou de um jogo chamado Binary Domain, um jogo que não tá nos holofotes, mas foi um jogo sensacional que ele teve a felicidade de ter encontrado. Tem um gameplay divertido e uma história muito boa, em um mundo onde os humanos e os robôs cibernéticos se misturam. Excelente jogo que não conhece muita gente que joga, o Carlos falou. Isso aí, valeu aí pela participação. O Gabriel Ferreira lembrou do Gears of War 4, com cenários futuristas, batalhas com robôs gigantes, muito maneiro. Um abraço aí pra equipe Game Over, um abraço pra você também, Gabriel. Eu não sei não se o Gears of War tem a temática cyberpunk, é futurista, tem uns alienígenas, mas acho que não é cyberpunk não. O Eduardo Dias lembrou do jogo Far Cry 3 Blood Dragon. Quase teve um ataque epilético de tanta cor, ele falou. Tem um estilo meio punk e até comecei a escutar The Cure por causa disso. Esse jogo tem uma temática cyberpunk, pelo menos pelo visual. O Alessandro Ramalho lembrou de Borderlands 2, um FPS com a mesma pegada futurista do Cyberpunk, com diversos inimigos com modificações cibernéticas, armas futuristas, aquela pegada de RPG onde se pode evoluir e fortificar seu personagem e suas habilidades. O Lucas Mariano Ferreira lembrou do Saints Row the Third, ou Saints Row 4, porque são muito futuristas com inúmeras gangues para disputar territórios. Eu acho que o Lucas está comparando aqui com o jogo Cyberpunk 2077, mas eu acho que o Saints Row não é tanto nessa pegada Cyberpunk não, do conceito do livro não. Outro cara que tá confundindo aqui, o Samuel Souza falou GTA V com certeza, apesar de ser muito velho. Muito velho? Eu acho que o Samuel que deve ser muito novo, cara. Ele disse que o GTA V tem veículos, armas e outras coisas tecnológicas, principalmente a moto voadora chamada o Opressor MK2. O GTA V, ele tem um estilo que lembra, que é parecido com o jogo Cyberpunk 2077, mas nem de longe o GTA V tem características de gênero cyberpunk.
O Paulo Eder falou que acha que o Fallout 3 ou 4 tem algumas características do Cyberpunk, porque tem pessoas estranhas armadas, tem robôs e sangue pra todo lado nas batalhas. Mais ou menos. O Daniel Rosso falou: Arthurzão e Thiagão, beleza? Beleza. Bom, uma excelente franquia de game Cyberpunk é o Deus Ex. Ele curtiu bastante o Human Evolution, mostra bem as cidades futuristas se passando em 2028, com o começo de implantes nas pessoas, onde isso é visto com um grande avanço para algumas pessoas e um grande problema também para outras pessoas. O game tem uma história muito boa, onde existem várias escolhas para você decidir como prosseguir, já que se trata de um RPG. Você pode evoluir seu personagem e criar um jeito próprio de jogar. Aí sim, mandou benzaço Daniel Rosso. Sim, o Deus Ex é um jogo no estilo Cyberpunk. O SunCloud falou: oba! Olha o jeito que ele começa o comentário. Cara, um jogo que eu acho parecido com Cyberpunk é o Final Fantasy VIII. Tem muitos cenários futuristas, assim como veículos, mistura de fantasia com tecnologia e difícil não citar o Final Fantasy VIII. Um abraço, galera do Game Over. Um abraço pra você também, SunCloud, mas acho que o Final Fantasy VIII também não é muito parecido com Cyberpunk. O que vocês acham? Escreve nos comentários aí. A Larissa Maciel falou que esse tema lembra muito o game Transistor da Supergiant Games. Você controla Red, uma cantora famosa de Cloud Bank, que foi atacada com uma força robótica chamada Process, a qual é controlada por um grupo chamado Camerata. Beleza, ela consegue escapar do ataque e acaba tomando posse da arma que quase matou. Nossa, ela contou toda a história aqui? Bom, sem muito spoiler, ela falou que se passa num futuro distópico que até o clima é controlado por tecnologia. Tem uns terminais que você vota sobre a sua preferência e o seu objetivo é descobrir o que tem de errado em Cloud Bank e também por que você foi atacada. Ela disse que é um dos favoritos da vida dela, tanto pela história quanto pela arte e também trilha sonora. Valeu, Larissa! O Glauciano Soares falou: fala galera, e aí Glauciano? Ele falou do jogo Metal Gear Rising Revengeance. Tem uma boa pegada cyberpunk, com um Cyborg, Raiden e seus adversários repletos de modificações e armas tecnológicas. Além do fato que esse game também é obra do grande Hideo Kojima. Abraço Arthur, Thiago, vida longa, Game Over. Valeu, Glauciano! O Luiz Martins lembrou do Blade Runner, além do jogo ser inspirado no filme de 1982, dirigido por Ridley Scott, que é considerado o melhor filme de ficção científica do mundo e tem o melhor mundo cyberpunk de todos. Ele também traz todo aquele mundo do filme e a história dos replicantes e do detetive Deckard para os games. E o mundo do game e sua temática trazem desde carros voadores a robôs que imitam o ser humano e todas suas características. O jogo se passa em 2019, num mundo cyberpunk onde você controla o detetive Deckard e tem que resolver crimes de assassinatos feitos pelos replicantes. E um abraço também pra galera do Game Over. Valeu, um abraço. E eu assisti o Blade Runner esses dias, a versão de 2018, se eu não me engano. Bem bom o filme. Acabei de confirmar aqui, o Blade Runner é de 2017. Passei perto ali. O Pedro Marins Costa falou que, apesar de não ser um dos melhores games, o jogo O Quinto Elemento, derivado do filme homônimo, falou bonito, hein, Pedro? Com certeza é um exemplo cyberpunk pela temática futurista, com tráficos de terra devastada pelas grandes corporações, dividindo a população em castas sociais, ao mesmo tempo que mistura seres interplanetários e exploração espacial. O Juan Matheus falou: fala Arthur, Thiago, beleza? Beleza. Ele disse que pra mim um jogo com estilo de cyberpunk é o Perfect Dark, jogo de 2000, lá pro Nintendo 64, Xbox 360 e Xbox One. A gente começa com um dos melhores FPS da quinta geração, que foi remasterizado em 2010, e o Perfect Dark funcionou como um sucessor espiritual do aclamado 007 GoldenEye lá do Nintendo 64 e coloca você no papel da agente Joanna Dark. A história se passa no futuro cyberpunk de 2023 e traz mega corporações, guerras entre raças alienígenas, conspirações e inteligências artificiais. Também no gameplay consiste basicamente em se infiltrar nos locais, matando todos os inimigos e cumprindo certos objetivos com seus equipamentos high-tech. A versão remasterizada ainda traz aqueles modelos mais detalhados, melhor resolução e também melhor taxa de quadros e um multiplayer online. O jogo tem uma sequência lançada também em 2005, mas não causou nem de perto a mesma impressão positiva do jogo original. E o último comentário aqui foi do Gustavo Neto, que falou: não joguei Cyber, tô em outra onda. Ô Gustavo, conta pra gente aí, cara, desabafa, fala aí que onda que você tá. Enfim, esses foram os jogos que parecem cyberpunk, no estilo de cyberpunk.
E lógico que o jogo que mais parece do estilo Cyberpunk é o Cyberpunk 2077, que foi lançado agora no dia 10 de dezembro de 2020 e traz pra gente todo esse cenário de Night City, traz esses 3 jeitos de você começar o jogo diferente. Tem um jogo baseado totalmente em escolhas, te dá uma liberdade gigante no mundo aberto e tá disponível aí pra quase todas as plataformas. E você era das antigas que passava ali ó, jogando um fliperama na padaria, de repente, no shopping center, e você matava todo mundo no Street Fighter 2? Ah, cara, é isso que a gente vai mostrar pra vocês. Por que que esse jogo foi tão bom, cara? Esse jogo, todo mundo jogou Street Fighter 2, né? Era Mortal Kombat, Street Fighter, a galera só jogava isso nos joguinhos de luta e a gente vai mostrar pra vocês por que que Street Fighter foi tão bom. Street Fighter 2 não foi apenas um sucesso. Ele redefiniu completamente o que significava jogar videogame competitivo. Antes dele, jogos de luta existiam, mas eram simples, limitados e passageiros. Street Fighter 2 transformou o gênero em algo profundo, técnico e duradouro, criando as bases de tudo o que viria depois. Um dos maiores méritos do jogo está na identidade de seus personagens. Cada lutador é único, não apenas visualmente, mas em estilo de jogo. Velocidade, alcance, força, golpes especiais e até o ritmo das lutas mudam completamente dependendo da escolha. Isso faz com que o jogador não esteja apenas jogando Street Fighter 2, mas aprendendo um personagem específico. O sistema de comandos é outro ponto revolucionário. Executar um golpe especial não é apertar um botão qualquer. É realizar um movimento preciso no direcional. Isso cria uma relação direta entre habilidade e resultado. Quanto mais você treina, melhor você fica. Não existe atalho. O jogo respeita o esforço do jogador. O equilíbrio entre os personagens, especialmente para a época, é impressionante. Mesmo com diferenças claras de poder e estratégia, quase todos são viáveis dependendo da habilidade de quem está jogando. Isso cria disputas intensas, onde leitura do oponente, reflexo e adaptação são tão importantes quanto a execução técnica. O impacto do multiplayer local é gigantesco. Street Fighter 2 transformou salas, locadoras e quartos em arenas de competição. Cada luta é uma batalha psicológica, cheia de blefes, antecipações e decisões em frações de segundo. Visualmente, o jogo é marcante. Os sprites grandes, expressivos e cheios de personalidade ajudam a criar empatia com os personagens. Os cenários inspirados em diferentes países reforçam a sensação de um torneio mundial. Street Fighter 2 é tão bom porque ele transforma aprendizado em prazer. Ele não é apenas um jogo de ação. É um jogo de habilidade, leitura e evolução constante. E por isso continua sendo referência até hoje. Você é um cara que gosta de RPG? Você fala, cara, hoje em dia sai tanto jogo massa de RPG. Expedition 33 ganhou ali como jogo do ano. Você fala, cara, de onde veio essa temática de combate estilo RPG, essas coisas desse estilo de turno? Final Fantasy foi um deles, foi pelo menos o mais famoso das antigas, que lá no Super Nintendo já era muito famoso. E ó, no Super Nintendo eu já vou mostrar pra vocês porque o Final Fantasy VI foi muito famoso. 6, cara, é bastante jogo e hoje em dia tá em versões infinitas já. Dá uma olhada porque esse jogo foi tão bom e porque ele tá até hoje aí no mercado. Final Fantasy VI é frequentemente citado como um dos maiores RPGs de todos os tempos. E com razão. Ele elevou o patamar narrativo dos videogames, mostrando que jogos podiam contar histórias profundas, complexas e emocionalmente impactantes. Uma das maiores forças do jogo está no seu elenco. Em vez de focar em um único protagonista, Final Fantasy VI apresenta vários personagens jogáveis, cada um com sua própria história, conflitos internos e motivações. Isso cria uma narrativa multifacetada, onde o mundo parece existir independentemente do jogador. Os temas abordados são surpreendentemente maduros. O jogo fala sobre perda, identidade, culpa, loucura e esperança. Personagens enfrentam traumas reais, fracassos irreversíveis e dilemas morais difíceis. Tudo isso é apresentado de forma sutil, respeitando a inteligência emocional do jogador. Kefka é um dos vilões mais marcantes da história dos games exatamente por fugir do padrão. Ele não busca poder por um ideal maior, ele busca destruição pelo prazer do caos. Sua imprevisibilidade cria uma sensação constante de ameaça, culminando em um dos momentos mais impactantes da era 16 bits. O sistema de combate é profundo e flexível. Cada personagem possui habilidades únicas. E o sistema de Espers permite personalização, sem engessar o jogador. Isso incentiva a experimentação e cria múltiplas formas de montar sua equipe. A trilha sonora de Nobuo Uematsu é outro pilar fundamental.
Cada personagem possui um tema próprio, reforçando sua identidade. A famosa sequência da ópera é um exemplo claro de como o jogo ultrapassa limites técnicos para contar história através da música. Final Fantasy VI é tão bom porque ele prova que videogames podem emocionar de forma genuína. Ele não apenas entretém, ele marca. E agora é triste, mas fazer o quê? Como tudo que é bom dura pouco, mais um programa sensacional tá chegando ao fim. Mas cara, não precisa ficar tão triste assim, porque se quiser acompanhar a gente um pouco mais, você pode entrar nas redes sociais, que tá aqui embaixo pra vocês ali, seguir a gente, mandar comentário, ver mais vídeos, que a gente sempre solta vídeos todos os dias pra vocês, de novidades, coisas velhas, animes, tudo isso que você gosta tem aqui nas redes do Game Over. Então é isso, a gente fica por aqui, um beijo pra você e até a próxima.